Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim falar para vocês sobre a administração de medicamentos, que é um assunto muito importante e que é um dos temas do programa de treinamento anual do hospital. As boas práticas de administração de medicamento. Esse treinamento tem a finalidade de promover a prática segura no uso de medicamentos no hospital. Vamos dividir então esse tema em 3 partes: prescrição, administração e monitoramento. A prescrição. Primeiramente, devemos sempre conferir a prescrição do prontuário, levando em consideração fatores individuais do paciente, como alergias, doenças crônicas, que muitas vezes os pacientes esquecem ou até omitem do médico e acabam contando apenas para a equipe de enfermagem. Por isso, devemos ficar atentos. A seleção do horário. A seleção do horário é muito importante. Devemos seguir o esquema de horário padrão de administração de medicamentos, sempre que possível. Pode acontecer as exceções aos horários padronizados, como casos de horários fixos de medicamentos de uso crônico, para escalonar a administração de numerosos medicamentos endovenosos ou para manter o esquema de administração de medicamentos utilizados antes da internação do paciente. A seleção das vias de administração é um ponto muito importante também. Geralmente, o médico prescreve a via de administração que deseja que o medicamento seja administrado, mas cabe ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, auxiliá-lo, pois ele estará em contato constante com o paciente e poderá ter uma análise melhor da condição de cada paciente, como nível de consciência, impedimento físico do acesso, entre outros fatores. A comunicação é também muito importante, tanto com o médico, com os colegas de trabalho, mas também com o paciente. Seja uma comunicação verbal ou uma comunicação através de escrita, é muito importante que não haja dúvidas. Caso isso ocorra, sempre perguntar outra vez ao médico, até que haja entendimento da prescrição. Em relação ao paciente, deve-se conversar sempre que possível com ele ou com o acompanhante para que nenhum erro possa acontecer, como alergia a algum tipo de medicação, dar algum medicamento que às vezes o paciente já tomou antes de internar na Santa Casa. A documentação é muito importante, pois ela é a prova que você fez o medicamento certo, na pessoa certa, no horário certo, na dose certa, na via certa. Por isso, devemos sempre registrar, checar e confirmar de forma correta os prontuários. Como a prescrição pode dar errado? Vários pontos podem ocorrer, como não considerar os fatores individuais do paciente, por exemplo, se é alguma gravidez, casos de alergia, de doenças crônicas. Paciente errado, dose errada, duração errada, via de administração errada. Por isso, sempre a gente tem que lembrar a regrinha dos 5 Cs, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro ponto é a comunicação inadequada, seja verbal ou escrita com o paciente ou com o médico. O prontuário, se ele estiver ilegível, incompleto ou ambíguo, também pode acontecer de gerar erros. Erros durante o cálculo da dose. Isso acontece muito, portanto, devemos sempre estar atentos às dosagens, se estão em gramas, miligramas, a conversão para a gente fazer quantos ml de cada medicamento a gente vai pegar. Nomes e aparência semelhantes. Muitas ampolas e comprimidos possuem aparência semelhante, por isso é muito importante ficarmos atentos e ler sempre a embalagem e o rótulo. A gente não pode considerar que o medicamento é ele pela sua aparência, porque às vezes tem 2 medicamentos com aparência igual e são diferentes. Aqui eu fiz uma listagem de nomes que podem vir gerar dúvidas pela sua semelhança de medicamentos que a gente tem no hospital. Por exemplo, aloperidol com alopurinol, nitroglicerina com nitroprussiato de sódio, que é o nitrop, dobutamina com dopamina, cefalotina com ceftazidima,
betametasona com dexametasona, norepinefrina com epinefrina, prednisona com prednisolona. Outro fator que pode gerar erro também são as dosagens diferentes do mesmo tipo de ativo. Por exemplo, isosorbida. A gente tem de 5 mg, de 10 mg, de 20 mg. Nifedipina, a gente tem de 10 mg, 20 mg. Prednisona, a gente tem de 5, de 10 e de 20 mg. Hidroclorotiazida, a gente tem de 25 e de 50 mg. Agora, a administração. A administração exige muita responsabilidade, conhecimento e habilidade para que possamos garantir a segurança do paciente. Todo medicamento tem que ser administrado mediante a prescrição do prontuário do paciente. Pode acontecer situações de emergência, de urgência, que às vezes o médico fala verbalmente o medicamento que é para ser administrado. Nesse caso, a gente vai administrar o medicamento e realizar as devidas anotações e logo após o ocorrido, sempre registrar na prescrição médica. Cuidados na administração. Realizar higiene das mãos, sempre fazer higienização das mãos antes e depois de cada administração de medicamento. Manter a concentração e atenção durante o preparo da medicação, sempre manter o foco naquilo que eu estou fazendo. Não interromper a tarefa antes de finalizada. Por mais que seja difícil, a gente tem que tentar terminar uma tarefa para depois começar a outra. Terminar de preparar uma medicação para depois fazer outra atividade. Manter a prescrição médica sempre à frente, ao lado, para que, enquanto ela é preparada, sempre que houver dúvida, o prontuário vai estar ali perto para a gente fazer a conferência. Realização da leitura do rótulo. Então, a gente tem que sempre ler o rótulo do medicamento. Quando a gente está fazendo a conferência da medicação, quando for aspirar o medicamento, ou no caso de comprimido, quando a gente for abrir o blister. Se possível, conferir também a embalagem na hora que a gente for desprezar ela. Nunca a gente vai administrar um medicamento que não tem rótulo, que está tomando como parâmetro a aparência do comprimido. Eu acho que esse comprimido parece que é um comprimido de losartan. Vou fazer. Não, e às vezes é outro ativo. Então, nunca levando em consideração a aparência, sempre ler o rótulo. Checar somente após a aplicação ou ingestão do medicamento. Sempre depois que eu faço, que eu checo no prontuário. Caso não seja administrado o medicamento, checar o motivo e justificar no relatório. Sempre registrar, porque essa vai ser a documentação, a prova que você não fez ou que você fez a medicação. Nunca ultrapassar a dose prescrita, sempre fazer a dose que o médico indicou. Sempre ficar junto ao paciente até que ele tome o medicamento, para que você tenha certeza que ele tomou aquele devido comprimido. Anotar e comunicar as alterações que o paciente apresentar. Se aumentou a pressão, se houve aumento de glicemia. Sempre identificar a medicação através dos rótulos. Pode acontecer da gente fazer aquelas soluções que a gente deixa na seringa e guarda na geladeira. Então, sempre identificar as seringas que a gente coloca na geladeira com o nome da medicação, nome do paciente, para que não haja confusão. No caso de soro, sempre fazer aqueles rótulos, aquela etiqueta que a gente cola nos soros, sempre da forma correta. Não administrar medicamentos em caso de letra ilegível. Tem dúvida na prescrição? Porque a gente sabe que as prescrições não são todas feitas no computador. Então, sempre que houver dúvida na letra do médico, ligar, perguntar. Verificar se o paciente possui alguma alergia antes da administração do medicamento. É muito importante porque às vezes o paciente não conta para o médico que ele tem alergia a algum medicamento. Então, sempre é importante a gente estar perguntando, estar informando para que não ocorra esse erro. Verificar se o catéter para administração do medicamento está adequado. Sempre ver a via de acesso dele, se está boa, se não está.
Vamos lembrar sempre de registrar, né? Sempre de os passos da regrinha dos 5 Cs para a gente fazer medicação segura. O primeiro ponto da regrinha dos 5 Cs, droga certa. O ideal é que a prescrição seja eletrônica, mas em caso de prescrição manual, nunca fique em dúvida no nome do medicamento, na dosagem e na via. Então, a gente sempre tem que checar sempre as informações do rótulo, como a gente já viu, e nunca levar em consideração a aparência da embalagem. O segundo ponto é a via de administração certa. Então, conferir sempre a via que o médico solicitou na prescrição e lembrar sempre de verificar o diluente que a gente vai utilizar para cada medicamento, né? Esse é outro ponto importante. A hora certa. Estabelecer horários de administração dos medicamentos, prevendo a distribuição para minimizar a sobreposição e consequentes atrasos. A gente tem que lembrar que se a gente atrasa a medicação, atrasos superiores a 30 minutos, pode comprometer a biodisponibilidade do fármaco no organismo e, consequentemente, pode prejudicar a resposta ao tratamento. Prever também o tempo que será utilizado no preparo da medicação, respeitando as características do medicamento. Então, por exemplo, se eu faço um medicamento muito antes dele ser preparado, ele pode ter perda de estabilidade. No caso da insulina, eu tenho que tirar ela antes para ela chegar na temperatura ambiente para depois ela ser administrada. Outro ponto é a dose certa. Então, sempre conferir a concentração de cada medicamento no rótulo. Fazer o preparo realizando os cálculos de forma correta, levando em conta quantos gramas o médico prescreveu, quantos miligramas por ml que vem em cada ampola. Então, sempre fazer a conversão certinho. E o último C, que é o paciente certo. Então, conferir sempre o nome do paciente no prontuário com a pulseira de identificação. Sempre que possível, chegar no quarto e confirmar o nome do paciente. A gente sabe que, por mais impossível que pareça, sempre pode acontecer de ter 2 Marias na mesma enfermaria, então 2 Joãos na mesma enfermaria. Então, sempre confirmar para que não haja erro na administração do paciente errado. E o monitoramento, que a gente sempre tem que observar o paciente depois que a gente faz a administração do medicamento. Principalmente alguns medicamentos que necessitam de monitoramento intensivo, devido ao grande risco, o alto risco que ele pode oferecer para o paciente. Então, a gente tem que ficar atento à alteração de glicemia, alteração do ritmo cardíaco, variação da pressão e outros sinais vitais, e sempre comunicar ao médico. Agora vamos falar um pouquinho sobre os erros de medicação. Alguns pontos que podem acontecer. Quais são os pontos mais críticos, os pacientes que podem gerar mais erros de medicação? Então, paciente que tem múltipla medicação é um fator alto. Paciente com outros problemas de saúde, paciente que tem insuficiência renal, por exemplo, de gestação. Paciente que não pode se comunicar bem, não sabe dar as informações corretas para a gente. Paciente que tem mais de um médico, ou seja, ele pode ter terapêuticas diferentes. Pacientes que não têm papel ativo no uso do próprio medicamento. Ele não sabe dizer o que ele toma, a hora que ele toma, se ele já tomou. E crianças e bebês também a gente tem que ficar atento às dosagens deles. Em que situações os profissionais ficam mais propensos a contribuir para um erro de medicação? Um dos pontos importantes é a inexperiência, a dúvida, né? A pressa, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, interrupções, eu parar aquilo que eu estou fazendo e fazer outra coisa e depois voltar, fadiga, tédio, estar no piloto automático, fazer assim de qualquer forma, falta de hábito de conferência, por isso a gente tem que sempre checar, trabalho em equipe precário, ou seja, uma falta de comunicação,
Aqui eu coloquei alguns casos para a gente lembrar para que não ocorra erro. Por exemplo, ó, diazepam está lá na prescrição, diazepam 10 ml IV. Então, o certo era vir na prescrição que diazepam 10 miligramas e não 10 ml. Se a gente não faz essa análise da prescrição, a gente ia pegar uma ampola de diazepam e ia ver que ela é 5 miligramas por ml. E a ampola tem 2 ml. Então, eu ia pegar 5 ampolas para poder dar os 10 ml. A pessoa ia estar tomando 50 miligramas. Então, o certo seria o quê? Apenas uma ampola. Porque aí, em 2 ml, vai ter 10 miligramas. Então, ia estar dando 5 vezes a mais. Por isso que é muito importante a gente fazer a conferência da prescrição. Outro caso, dúvida da letra do médico. Olha esse caso. Parece fluimucil, na verdade é fluconazol. Outro caso, ó, insulina NPH, parece que está escrito 100 subcutânea, mas na verdade é 10 unidades subcutânea. Então o U está confundindo com um 0. Então ele ia tomar 10 vezes mais do que ele toma. Outra coisa que a gente já falou, o nome do paciente, ó, a medicação do senhor JLS foi administrada ao paciente JLR, que estava no leito ao seu lado. Outro caso, pela prescrição do dia anterior. A gente sabe que isso acontece muito. O médico não passa e a gente fica com dúvida, ele não fala se é para repetir a prescrição do dia anterior. Então, sempre a gente perguntar, ligar para ele, vai repetir, não vai? Porque às vezes você repete por conta própria e acaba administrando o medicamento que seria suspenso. Então, sempre perguntar para o médico. Outro caso, ó, o paciente estava no pronto-socorro, aí ele foi transferido para a Santa Casa e não houve a comunicação correta e veio a prescrição dele. Às vezes ele tomou o medicamento lá e a gente acaba fazendo outra vez o medicamento na Santa Casa. Então, sempre ter essa comunicação para que não haja erro em questão disso. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a relembrar alguns passos que são muito importantes no dia a dia e que traz mais segurança, tanto para nosso trabalho, mas principalmente para a segurança no tratamento do paciente. Muito obrigada!